déficit da Previdência Social, que é um dos principais motivos, justificativas do governo com relação à necessidade de reforma. E é um assunto extremamente controverso, porque o governo e a mídia defendem que o sistema previdenciário é deficitário, mas existem diversos economistas que sustentam que não existe déficit, ao contrário, o sistema é superavitário. E por que a mídia e o governo justificam a necessidade de reforma e que o sistema é deficitário? Porque eles afastam a Previdência Social da Seguridade Social. Quando eles fazem isso, eles contam como se só os custos e os gastos da Previdência Social equivalessem. Então, eles somam as contribuições dos empregados e empregadores e desse valor diminuem os benefícios a serem pagos. Então, nesse cálculo, realmente é extremamente deficitário. Mas a Previdência Social, ela não está sozinha, ela está dentro da Seguridade Social. E quando você faz o cálculo incluindo a Previdência Social na Seguridade Social, a gente tem muitas outras rendas vinculadas que garantem o funcionamento da Seguridade Social, como COFINS, PIS/PASEP, entre outras rendas. Então, se a gente aceitar que esse cálculo seja feito dessa forma, o sistema vai ser deficitário e o governo vai continuar justificando a necessidade de reforma. Só que a gente não tem um sistema deficitário e sim superavitário. Perfeito. Como o Dr. Mário falou, eu até acho que a Vandeléa falou uma questão do pente fino, que foi uma das primeiras estratégias do governo para reduzir gastos, convocando segurados que estavam há muito tempo em benefício, com suspeitas de irregularidade, para serem periciados e confirmar se eles tinham direito ou não a permanecer com o benefício ativo. Então, o pente fino foi o que mais refletiu nos meus processos, dos meus clientes. Eu tenho até cliente meu aqui, que foi vítima do pente fino. E o nosso maior problema com relação ao pente fino é que não existe qualidade nas perícias do INSS. Não existe critério, porque, como o Dr. Mário falou, são médicos que não são especialistas, então a maior parte dos meus clientes tem patologias ortopédicas ou psiquiátricas. E eles chegam no INSS e vão ser avaliados por um cardiologista, por uma pediatra, enfim. Nada relacionado, ninguém que conhece de fato o problema deles. Pode passar. Então, o reflexo disso, do pente fino, do volume excessivo de clientes de segurados que receberam alta, foi o aumento na demanda judicial. E muitos desses segurados não tinham recuperado a capacidade, não poderiam retornar ao mercado de trabalho, muito menos para o ambiente que eles adoeceram. Então, a maioria de vocês bancários, a maioria dos meus clientes bancários, eles não têm condição de voltar para as mesmas atividades que desenvolveram LERDOT ou para as mesmas atividades, para o mesmo ambiente que eles adoeceram em razão da patologia psiquiátrica. Por gestores, assédio moral direto, assédio moral organizacional. Então, isso aumentou demais as demandas previdenciárias. Em contrapartida, eu entendo que o INSS pode até ter obtido alguma economia, mas eles tiveram um prejuízo muito grande, porque muitos desses clientes estão obtendo resultado em demandas judiciais e o INSS está tendo que pagar perícia judicial, honorário de advogado e o custo para manter um processo judicial em trâmite. Pode passar. Agora, o principal assunto do meu tema aqui, né, que é como funciona a Previdência Social hoje, quais são as regras que estão em vigor hoje e o que vai mudar caso a PEC 06 de 2019 seja aprovada no texto atual. Então, vamos lá. Desculpa. Eu acredito que muitos de vocês conheçam as regras de uma forma mais superficial, mas o que a gente tem hoje são 3 modalidades de aposentadoria. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por invalidez. Aqui eu vou focar nas duas, idade e tempo de contribuição. Hoje, por idade, é exigido o mínimo de 60 anos mulher, 65 anos homem, com 15 anos de tempo de contribuição, que seria a carência. Então, para a pessoa aposentar hoje por idade, ela precisa atender esses 2 requisitos concomitantemente.
Aposentadoria por tempo de contribuição, como que funciona? Mulher tem que ter no mínimo 30 anos de tempo de contribuição, homem no mínimo 35 anos de tempo de contribuição e não é exigido o mínimo, idade mínima. O que o governo quer fazer na proposta? Excluir a aposentadoria por tempo de contribuição e manter apenas uma aposentadoria, que seria a aposentadoria por idade, onde vai ter um aumento de 2 anos na idade da mulher, o homem vai permanecer com 65 anos, mas o aumento mais significativo é no tempo de contribuição. Não vai ser mais exigido apenas 15 anos, e sim 20 anos de tempo de contribuição. A regra de cálculo dos benefícios é o que mais vai prejudicar o segurado, todos nós, na verdade. Porque, primeiro, como que o INSS chega no cálculo do que ele vai te pagar? Ele pega, hoje, 80% dos seus maiores salários de contribuição, de julho de 94 até a DER, ou seja, até a data que você pediu o benefício. E desse valor, ele faz, se for aposentadoria por tempo de contribuição, com incidência do fator previdenciário, ele usa esse redutor. Se for aposentadoria por tempo de contribuição, sem o fator previdenciário, que é da pontuação, você recebe 100% dessa média. A proposta apresenta o quê? Primeiro, que não vai mais ter o descarte das 20% menores. Vai ser 100% do seu período contributivo. Então, isso já vai diminuir, porque ninguém recebe um valor alto a vida inteira. Então, existem alguns períodos que a gente recebe menos, e isso tudo vai entrar no cálculo, que hoje em dia não entra. Além disso, o prejuízo maior está aqui. Então, você não vai receber 100% da sua média. Você começa com 60%, mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição, que é o que o governo quer instituir. Regras de transição, que é o que mais importa para nós, né, e para as pessoas que estão quase atingindo os requisitos. Quero deixar claro que isso não é nenhum benefício que o governo trouxe na proposta, porque é um direito garantido constitucionalmente. Então, não poderia haver uma proposta sem regras de transição. Então, primeiro, quem recebe benefício de aposentadoria ou pensão não vai sofrer alteração, vai continuar recebendo igual, não precisa se preocupar. A proposta apresenta 3 regras de transição. As principais regras de transição, na verdade, que eu trouxe aqui, existem mais, mas eu foquei aqui nas 3 principais. A primeira regra é dos pontos, que é bem semelhante à regra atual, que eu expliquei um pouquinho para vocês, que eu vou deixar tentar ser mais clara possível com relação a essa regra, que hoje em dia é a regra mais vantajosa, que é a regra da pontuação, onde você, mulher, hoje precisa atingir 86 pontos, somando a sua idade e o seu tempo de contribuição, e homem precisa atingir 96 pontos com o mesmo resultado, mesmo idade e tempo de contribuição. Não existe idade mínima nessa modalidade de aposentadoria. Então, hoje, tá? Vamos pensar que eu estou explicando aqui hoje. 80% dos maiores salários de contribuição, você vai receber 100% daquilo se você atingiu a pontuação. Perfeito. O melhor benefício hoje em dia é o que eu oriento todos os meus clientes a tentar garantir e confirmar o seu direito a esse benefício. A regra de transição, ela propõe um aumento de 1 ponto a cada ano, iniciando para homem 96, para mulher 86, finalizando o homem 105 e mulher 100 pontos. Então, um quadro para ficar mais fácil a visualização, o tempo de contribuição exigido vai ser o mesmo, só que a pontuação, o resultado da soma do seu tempo de contribuição e sua idade, é que vai aumentando até o homem chegar a 105 pontos em 2028 e mulher chegar a 100 pontos em 2033. Pode deixar. Depois eu vou disponibilizar esse material com a Juliana, a Vanderleia, para todos vocês terem acesso. A regra de cálculo, aí que está o maior prejuízo
que a gente está falando de uma regra de transição, mas a forma de cálculo não respeita a regra atual. O governo já traz a forma de cálculo do que ele quer implantar no final da regra de transição. Então, já é a forma de cálculo atual que é aplicada na regra de transição. Então, vamos lá. Como eu expliquei, 100% da média. Já existe uma diminuição significativa, porque os menores salários não estão sendo descartados. E, ao final, o que você vai receber é 60% do seu salário de benefício, mais 2% para cada ano que exceder a 20 anos de tempo de contribuição. Aí, muita gente vai perder muito dinheiro e a economia principal do governo está nessa forma de cálculo. Primeiro, no 100%, que ele não vai mais ter o descarte das 20% menores. E segundo, que vai iniciar todo mundo em 60%. E só quem vai ter direito à aposentadoria integral é quem cumprir 40 anos de tempo de contribuição. Regra de transição 2. Tempo de contribuição mais idade mínima. Nessa regra, o tempo de contribuição exigido é o mesmo, 35 para homem, 30 anos para mulher. Porém, existe uma exigência de cumprimento de idade mínima. Então, mais uma tabelinha aí para ficar mais fácil visualizar. Nesse caso, o aumento vai ser de 0,5 ponto por ano. Na regra anterior, é 1 ponto por ano. Aqui, 0,5 ponto por ano. Tempo de contribuição exigido, mulher, 30 anos, homem, 35, não tem alteração, mas a idade mínima é o que vai sofrer alteração, iniciando o homem com 61 anos, mulher com 56, chegando homem a atingir a idade exigida pelo governo em 2027 e a mulher em 2031. A forma de cálculo é a mesma do anterior, então existe um prejuízo significativo para o segurado, em razão dos mesmos motivos que eu já expliquei, sem ter o descarte e o início de pagamento em 60%. E a regra de transição 3, que é a regra mais restrita, mais restrita porque só quem tem até 2 anos para atingir os requisitos de tempo de contribuição é que tem direito a se enquadrar nessa regra. Então, para a mulher poder entrar nessa regra, precisa ter até 2 anos, ou precisa ter no mínimo 28 anos de tempo de contribuição, e homem 33 anos de tempo de contribuição. Nesse caso, não existe idade mínima. Então, quadro para ficar mais fácil. Além de cumprir, de ter até 2 anos para cumprir os requisitos, precisa pagar um pedágio do tempo que falta para atingir os requisitos. Então, se a gente considerar que no máximo 2 anos para você atingir o requisito, então o máximo de pedágio que alguém vai ter que pagar, ou seja, continuar contribuindo, é por mais 1 ano. Se você está há 2 anos e 1 dia, há 2 anos e 10 dias, você não pode se enquadrar nessa regra. Você vai ter direito a enquadramento nas outras 2 que eu já expliquei. Nessa não tem como. Além de toda essa situação de prejuízo, de você ter que pagar mais, da forma de cálculo do teu benefício mudar, existe a incidência do fator previdenciário. Quando hoje, se a gente considerar, se você, mulher, atingir os 86 pontos e homem os 96, não existe incidência do fator. Aqui nessa regra de transição, existe a incidência do fator, que é um redutor do teu benefício. Então, ninguém vai receber 100% do benefício aqui nesse caso. O cálculo, como eu expliquei para vocês, é 100% da média. Aqui não existe o início em 60%. Aqui existe a incidência do fator previdenciário. Como o fator previdenciário é um redutor, isso vai roubar significativamente do teu benefício. Então, não vai receber 100%, além de ter que pagar o pedágio, ou seja, continuar contribuindo por mais 50% do tempo que falta para você atingir os requisitos. Por favor. A aposentadoria por idade é essa aposentadoria que o governo quer manter, que é extremamente prejudicial também.
vai existir uma regra de transição até que a pontuação exigida pelo governo seja atingida. Então, o homem vai manter a idade, mulher, o governo quer que atinja 62 anos, e o aumento vai ser meio ponto, tanto na idade quanto no tempo de contribuição, e precisa cumprir esses requisitos concomitantemente. Então, 20 anos de tempo de contribuição ao final da regra para mulher e para homem, homem 65 anos, mulher 62 anos. O que muda aqui é a forma de pagamento. Então, hoje, se você se aposenta por idade, como é a forma de cálculo do seu benefício? Salário de benefício, a média das 80% maiores contribuições. A renda mensal do benefício, que é o que você de fato vai receber a título de benefício, inicia em 70%, mais 1% para cada ano de contribuição. Então, se a gente considerar que o tempo mínimo de contribuição para você se aposentar por idade são 15 anos, ninguém nesse caso, hoje em dia, vai se aposentar por idade recebendo menos de 85% da sua média. Podendo chegar a 100% tranquilamente quem tem mais de 15 anos de tempo de contribuição. Na regra atual, prejuízo principal, o teu salário de benefício é feito na média de 100% do seu salário de contribuição, de julho de 94 até agora. Por que julho de 94? Quando foi instituído o Plano Real. Então, por isso que eles limitam julho de 94 até a DER, né, até a data que você pleitear o benefício. E o cálculo vai ser já na regra nova. Não existe regra de transição nesse caso. Eles dizem que é regra de transição, mas já é a regra nova. Então, a renda mensal do benefício, ou seja, o que você vai de fato receber do INSS, inicia em 60%, mais 2% para cada ano de contribuição, que exceder 20 anos. Então, vamos pensar. Se você atingiu 20 anos de contribuição, atingiu a idade, vai pedir o teu benefício, você vai receber só 60% da sua média. Então, aí tem uma redução enorme do benefício de aposentadoria por idade. A aposentadoria por incapacidade permanente, que é a que a gente conhece hoje em dia como aposentadoria por invalidez, que eu trabalho diariamente. Então, hoje, o cálculo da aposentadoria por invalidez, né, por incapacidade permanente, é 100% em todos os casos. Então, você sofreu um acidente de carro, acidente de qualquer natureza, depois eu explico com relação ao acidente de trabalho. Você teve uma patologia que não está relacionada ao seu trabalho, que gerou incapacidade permanente para você, você vai receber 100% da sua média, a média feita dos 80% maiores salários de contribuição. O que o governo quer fazer na proposta? Que a forma de cálculo seja a mesma do tempo de contribuição e da idade. Então, se você sofreu um acidente de qualquer natureza, não relacionado ao seu trabalho, caiu, estava lá no final de semana, caiu, escorregou e bateu a cabeça e gerou uma incapacidade total, você vai receber 60% do seu benefício. Se você tinha 10 anos de tempo de contribuição, é só 60% que você vai receber. Se você tinha 22 anos, você vai receber 60% mais 4%. Então, você não vai poder escolher ficar incapaz com menos de 20 anos, senão você vai receber só 60%. Aí, essa é uma situação de muita fragilidade do segurado e da sua família, que vivem com uma renda e no momento que eles mais precisam vão receber só 60%. Caso a pessoa tenha mais de 20 anos, então vai ter esse aumento de 2% por ano. Agora, nos casos de acidente de trabalho, doenças ocupacionais, doenças profissionais e doenças do trabalho, a regra é um pouquinho diferente. Vai manter 100% da média, mas a média é feita como eu expliquei para vocês. Não é mais 80%, e sim 100% do seu salário de contribuição. Então, também vai ter um prejuízo aqui, que hoje em dia não existe esse prejuízo. Pensão por morte. Também mais uma situação de extrema fragilidade do segurado e dos seus dependentes, que eles estão tirando na mão grande o benefício da pessoa. Hoje, a pessoa faleceu, ela era titular de um benefício, seus dependentes vão receber
100% do benefício que essa pessoa recebia. Caso ela não fosse titular de um benefício, mas era segurada da Previdência Social, o cálculo vai ser feito como eu expliquei para vocês, e os seus dependentes vão receber 100% do salário de benefício dessa pessoa. Hoje em dia é separado por cotas. Se a pessoa faleceu, deixou esposa e um filho, então é separado de forma igual para a esposa e para o filho. Quando o filho perder a qualidade de dependente, ele para de receber e o que ele recebia vai para a mãe, até que a mãe, ao final, recebe, o dependente restante recebe 100% do salário de benefício. A proposta, como que vai ficar? Mesma forma da situação anterior, iniciando em 60%, mas nesse caso vai ter um acréscimo de 10% por dependente. Então, nesse mesmo exemplo, a pessoa faleceu, deixou a esposa e um filho, eles vão começar recebendo 80% do benefício. Perfeito. O filho perdeu a qualidade de dependente. A cota dele não vai para a mãe, a cota dele volta para o INSS. Ao final, sempre o dependente vai receber só 70%, o dependente restante. Existe um acréscimo de 5 ou mais dependentes, então pode chegar a receber 100%. Mas nesse caso, se a gente considerar a pessoa que tem 5 ou mais dependentes, ele precisa realmente receber 100%, porque senão não tem como se manter. O mantenedor da família faleceu e eles se veem privados do benefício que eles têm direito. Eu entendo que seria o principal prejuízo, não para os segurados, só para deixar claro, nesse caso, eu imagino que vários de vocês conheçam pessoas que têm direito ou que recebem benefícios assistenciais, tanto idoso quanto deficiente, mas esse não é um benefício do INSS, ele não sai dos cofres do INSS, ele é um benefício da assistência social. Para você ter direito a esse benefício, você não precisa ser segurado, não precisa contribuir. Mas o INSS administra e gerencia esses benefícios, o pagamento desses benefícios. Não. Até nem deveria estar na reforma da Previdência, justamente por não ser um benefício previdenciário. Mas eles colocaram justamente para tirar de quem mais precisa. Então, os benefícios assistenciais, eles são pagos para a pessoa que, segurados, né, porque é o INSS que está gerindo esses benefícios, para pessoas que vivem em condição de miserabilidade, onde a renda per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, assim, eu já visitei muitas pessoas que às vezes têm 2, 3, 4 deficientes em casa e vivem só dessa renda. O governo, como que funciona a regra hoje? Então, o deficiente precisa demonstrar, comprovar a condição de deficiente e vai receber 100%, ou melhor, vai receber um salário mínimo. O idoso precisa atingir a regra da idade, que são 65 anos, e vai receber um salário mínimo. Então, se a gente considerar, um salário mínimo não é grande coisa, mas ajuda essas pessoas, como até a presidenta falou, tem gente que a família inteira, o núcleo familiar inteiro vive só com isso. Agora, como vai ficar no projeto? O deficiente não muda, tá? Precisa continuar comprovando a situação de deficiente e vai ter o direito a receber o benefício de forma integral, ou seja, um salário mínimo. Agora, o idoso. O governo diz que isso é uma vantagem que ele está trazendo para o idoso, que ele vai ter acesso ao LOAS, ao BPC, né, antes dos 60 anos, ou de 65 anos, que é a regra hoje. Então, ele está oferecendo acesso com 60 anos, só que a pessoa só vai receber R$400. Nada além disso. Esse R$400 vai sofrer uma atualização, um acréscimo, até chegar a um salário mínimo. Quando a pessoa tiver 70 anos, sabe lá se ela vai estar viva, se ela vai conseguir se manter com R$400 até ela completar 70 anos. Então, aí eu entendo que, na verdade, o prejuízo é em todas as alterações, principalmente na forma de cálculo, mas aí é uma vergonha eles apresentarem uma situação dessa, sendo que são as pessoas que mais precisam de um benefício nesse momento, porque são pessoas que não tiveram condição, não tiveram acesso ao trabalho, às vezes, não tiveram condição de contribuir,
O deficiente não é deficiente porque ele quis, e ele precisa do benefício, ele tem direito constitucional ao benefício. E eles estão querendo, inclusive, ferir um direito constitucional, que é uma pessoa receber menos que um salário mínimo. As outras alterações que eu não trouxe aqui para vocês, porque senão a gente ficaria para sempre falando. Mas quem tiver interesse, quem quiser conhecer e se programar, a gente está aí para auxiliar vocês. Então, essa pessoa titular de um benefício por invalidez faleceu, se for um benefício, um auxílio-doença ou uma aposentadoria, a pessoa, o dependente, tem direito a receber a pensão normalmente. Hoje, se essa pessoa, a gente tem que pensar outra coisa. A pessoa faleceu hoje, mas a dependente foi pedir só depois da promulgação da alteração, ela tem direito às regras hoje, tá? Forma de cálculo hoje, os 80% maior salário de contribuição, e a pessoa vai receber 100%. Agora, se faleceu no dia seguinte da promulgação, é a regra nova, tá? Mas tem direito. Qual que é a regra, só para explicar para vocês? Para ter direito a um benefício, uma pensão, a pessoa que faleceu precisa estar ativo junto ao INSS, ou seja, contribuindo. Se a pessoa que faleceu tinha direito a um benefício, em consequência, os dependentes terão. Se a pessoa era titular de um benefício, o benefício vai ser remetido para a pessoa, para os dependentes. Na regra de transição, faltando 2 anos, poderá o trabalhador continuar contribuindo por mais anos na regra atual, que na verdade assim, ele vai poder continuar contribuindo, só que ele vai entrar nessa regra que eu expliquei para você, que ele vai atingir os requisitos antes da promulgação, ele tem direito à regra atual. Se ele atingir os requisitos depois da promulgação, daí já entra na forma de cálculo que é prejudicial, que é os 60%, com mais 2% para cada ano de tempo de contribuição. Então, eu não vejo vantagem dessa pessoa continuar contribuindo, mas caso a caso eu poderia analisar, e se for o teu caso, por exemplo, eu posso te auxiliar e a gente estuda se é viável isso, se é interessante isso, se você não vai estar desembolsando um valor significativo que não vai reverter no teu benefício. Benefícios, na verdade, o que o INSS oferece hoje são ou auxílio-doença previdenciário ou acidentário, ou aposentadoria por invalidez previdenciária ou acidentária. A diferença maior entre elas está na origem do problema. Uma pessoa que recebe um auxílio-doença previdenciário ou uma aposentadoria previdenciária é uma pessoa que desenvolveu uma patologia, que sofreu um acidente de carro, que sofreu um acidente de qualquer natureza, que não esteja relacionado ao seu trabalho ou ao seu ambiente de trabalho. Então, essa pessoa vai receber um benefício previdenciário. Agora, para você ter direito a um benefício acidentário, a origem do seu problema tem que ser o seu trabalho, ou que o seu trabalho tenha atuado como agravante do seu problema, que são os casos de Ler-Dort ou até mesmo de problemas psiquiátricos. Então, para a diferença dos dois benefícios, o valor de ambos é o mesmo, tanto da aposentadoria previdenciária quanto da aposentadoria acidentária e do auxílio-doença previdenciário acidentário, o valor é o mesmo, mas a origem do seu problema é que vai dizer qual dos benefícios você vai receber. No caso que o Dr. Mário estava falando, que é a maioria dos casos acidentários de bancários, são problemas psiquiátricos, em razão de assédio moral direto ou organizacional, e Ler-Dort. Então, nesses casos, eu, como advogada previdenciária, que são os meus processos, eu tenho que demonstrar para a juíza e para o perito que essa pessoa adoeceu em razão do trabalho dela, em razão das situações de estresse que ela estava exposta, ou em razão do atividade excessiva e sobrecarregou membros superiores. Então, essa é a diferença. Não sei se eu fui clara. Então, regime de capitalização eu preferi não abordar, porque eu imagino que seja uma situação que não, eu espero, todo mundo torce para que não passe, mas ele foge totalmente do objetivo da Previdência Social. Porque a Previdência Social é um sistema solidário, onde todos nós que estamos na ativa estamos bancando o benefício das pessoas que são aposentadas da mesma forma que eles fizeram e assim sucessivamente. O sistema de capitalização é para você arcar com a sua renda e guardar única e exclusivamente para você. Então, isso eu acho que nem seria correto passar, porque foge do princípio da Previdência Social, da Seguridade Social. Então, até por isso que eu não abordei, porque é um sistema muito controvertido. É que eu não entendo por que essa pessoa precisaria revisar. Porque assim, se ela recebeu o teto, se ela pagou no teto, ela vai receber o teto.
Não recebeu o teto. Tá, então o que a gente precisa fazer, um atendimento muito mais específico, eu vou precisar da cópia do processo administrativo para entender o que o INSS computou, o que ele descontou, quais foram os períodos, os salários que eles descontaram. Por que dessa diferença? Porque se o recolhimento foi feito com base em teto, essa pessoa tem que receber o teto. Exatamente. Que se ela tem 40 anos... E quando que foi? Não, mas pede... Pelo meu INSS você consegue a cópia do processo administrativo. Ou pedir, requerer a cópia do processo administrativo e eu estudo o teu caso com o Dr. Diego, enfim, mas é que é uma coisa muito específica e tem erro do INSS com certeza. E é bem comum, na verdade.